Bom dia! Bom dia, segunda-feira. Bom dia, dia 31 de março. Minha gente, finalizando hoje esse dia especial. Gente, finalizando numa segunda, hein? Então vamos lá elevar a nossa energia. Bom dia, Miriam. Muito bem-vinda, querida. Que hoje seja assim um dia muito especial. E para quem escolher hoje à noite, nós teremos uma sala secreta para a gente olhar com carinho e amorosidade para os ensinamentos, não só de março, mas janeiro, fevereiro e março. Quantas coisas a gente já encerrou, né? Quantas coisas a gente já começou nesse primeiro trimestre. Talvez aquela falsa sensação de que o carnaval foi outro dia e algumas pessoas ainda naquele ritmo que março começou o ano. Mas na verdade, minha gente, se a gente for olhar, muita coisa, né? Começamos, seguimos. Quando a gente olha com carinho e com gratidão, também para aqueles desafios a gente traz como aprendizado. E o que a gente aprende e executa, a gente não precisa repetir, né? Então, Miriam, muito bem-vinda. Eu quero chamar aqui algumas pessoas. Se você também tiver pessoas para convidar a essa hora, a gente vai fazer uma leitura do devocional. E hoje também eu trouxe aqui esse livro aqui. Nós vamos trabalhar com ele nesses próximos 28 dias. Então tem um propósito esse livro também, né? Olhando com carinho, que a gente passa tão batido no dia a dia, e a melhor companhia que a gente tem é a nossa mesma. Então aqui eu, Paty, tô aqui te conduzindo, mas eu queria que você olhasse para dentro assim de você nesse momento. Quem não estiver dirigindo ou não estiver na correria do trabalho, a Letícia tem a criança lá, não sei se a Aninha tá aqui atenta ou não, mas o que eu queria só para vocês refletirem, o quanto de tempo você passa com você mesmo. Hoje, nesse momento, a gente está aqui, eu estou te guiando, mas no momento que eu estou lendo, você está despertando. No momento que a gente está aqui nessa conversa, né? Vocês vão colocando aqui para mim, interagindo, enfim, vocês estão com você mesmo. No momento que você esfrega uma mão na outra, inspira e solta, né? Eu trouxe aqui uma essência de lavanda aqui para potencializar, mas não precisa nada disso. No momento que você pega um copo de água e toma, permitindo sentir a água fazer o caminho dela, sabe esse tempo de você com você mesmo? Vou falar mulheres, porque a maior parte da audiência aqui é feminina, então quantas de nós acordamos já no piloto automático, caímos direto para nossa rotina? Quantas de nós sequer paramos para escutar o interno e passamos muito tempo buscando as respostas no externo? Então, como mãe também, algumas pessoas, né, falam: ai, Paty, eu admiro tanto a forma como você cria o Arthur. Eu estou em construção, mas entre erros e acertos, modelar o que a Louise reensinou, ensinar a criança desde pequenininha a olhar para o espelho e dizer: eu te amo e te aprovo. Desde agora, nós aprendermos que não é na crítica, porque toda essa crítica, toda essa forma que lidamos com os nossos filhos, é a forma como ele lá na vida adulta vai ter de registro. E a criança, nós adultos gostamos de voltar para as origens. A gente busca não só mentalmente, mas as lembranças, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês na prática. Esse final de semana eu estive em um local aqui na minha cidade que hoje é um espaço de cultura, um museu, ele abriga um museu. Só que por muito tempo foi uma biblioteca. E na minha infância eu ia para ler, eu ia para fazer trabalhos escolares. Até brinquei com meu filho, não tinha esse Google. Algumas famílias tinham, né? Os mais antigos vão lembrar.
aquelas enciclopédias, mas na casa dos meus pais não tinha. Então eu ia para biblioteca copiar, fazer lições, mas eu também ia lá simplesmente para sentar e ler, principalmente na época das férias escolares, que minha mãe tinha toda uma rotina de limpar a casa, tal, a casa era muito pequena, tinha um espaço, um quintal muito pequeno também, então eu ia para a biblioteca. Guardei ali uma memória afetiva. E eu fui, né? Minha sogra escreveu seu segundo livro e naquele espaço foi o lançamento. Quando eu cheguei, bateu um quentinho no coração, sabe quando você anda, assim, a minha criança, ela se lembrou do cheiro do lugar, dos livros, acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por livro físico, pelo aroma dos livros. E aí no dia seguinte, que foi ontem, eu também, todo domingo, ou quase sempre, né, não é todo domingo, mas quase sempre que é possível, eu gosto de fazer a yoga no parque. E nesse local que hoje acontece, há muito tempo atrás era um clube público, né? Que na minha cidade tinham vários clubes particulares, nós não podíamos ser sócios desses clubes particulares, tinha toda uma questão de mensalidade, de comprar títulos, etc. Mas tinha um clube público, então a gente ia lá, fazia carteirinha, fazia exame médico, lotado de gente. Mas a minha criança se recorda porque meu pai, né? Meu pai já é falecido, nessas coisas de deixar a mamãe preparando o almoço, deixar a mamãe cuidando da casa, pegava, né, quando era a folga dele, sábado ou domingo, eu acho que esse clube abria sábado e domingo e acho, tá, tenho certeza que durante a semana tinha natação. Mas eu me recordo do meu pai pegar a gente, eu e meu irmão mais novo, minha irmã mais velha também ia, e a gente ia para esse clube. Então, sabe, aquela memória que me veio memória que eu brincando na piscina não dava pé, né? Afoguei, para vocês terem uma ideia, devia ter uns 5, 6 anos, mas eu me lembro claramente. Então essas memórias, elas vêm, a gente visita, sabe? Da mesma forma, nós adultos temos assim arquivos na nossa mente. E quando a gente se depara com algo na vida adulta, muitas vezes a tomada de decisão é indo lá consultando aqueles arquivos. Sabe quando você vai para o médico? Então o médico chega lá, Patrícia, peraí, aí ele vai ver se já... Aí a secretária já deixou ali um histórico, ele vai visitar o seu histórico. Você já teve refluxo. Você já teve gastrite. Na última vez que você veio, você estava tomando isso. Ele buscou nos arquivos. Adivinha se quando nós, na fase adultas, não passamos por esse arquivo também? Não precisa ir muito longe. A dor de uma mãe que quando tem a sua primeira gestação e por alguma razão essa gestação não vai para frente. Que desespero. O primeiro arquivo que ela tem ali é o medo. O medo, e agora? Será que vai acontecer de novo? Principalmente quando chega naquela fase. E realmente vencer esse medo é um grande desafio, porque o histórico que ela tem é diferente. Quando... vou dar o exemplo da piscina, né? A criança, como eu, foi lá, afundou lá, conseguia sair, aí eu lembrava de um cachorrinho, tal, e eu lembro que mesmo pequena, eu só ficava no desespero, será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me pegar? E eu me recordo, anos mais tarde, quando eu fui fazer natação, quando eu já era adulta, quando eu pus o pé na água, eu me recordei disso, e mesmo tendo praticado por um bom período, eu vou falar para vocês, eu sempre me recordo daquela coisa do pé. Será que vai dar pé? A primeira coisa que eu pergunto, vai dar pé? Então, olha só, nós estamos o tempo todo. Qual que é essa consciência que eu quero trazer para vocês? A criança, ela tende a voltar, né, para as memórias. Então, o que os adultos nos trouxeram de pensamentos que se tornaram nossas crenças hoje, as afirmações, né? Não pode isso, não faz aquilo, é feio. Todas essas chamadas de atenção, na melhor das intenções, trouxeram isso. Hoje, a psicologia positiva, ela traz pra gente um olhar da educação pela consciência, né? Não da educação impositiva, da educação mandatória, faça porque eu tô te mandando, né? Porque eles, na verdade, eles vão fazer o que eles estão observando e ouvindo. Então, você deseja que ele seja mais organizado? Eu vou pegar aqui pelo meu exemplo. Seja organizada, mostre, interaja.
e permita que ele faça, ou ele ou ela, né, que seu filho, a criança, que ele aprenda por esse exemplo e sinta o bem-estar, que ele vivencie, sim, porque nós, né, minha mãe era muito organizada, a gente ia lá, a cama não ficava bem estendida, ela ia lá, brava, estendia e tal, porque ela gostava daquilo bem feito. Só que existe um processo, né? A letra, a gente começa a aprender a escrever, ela sai meio garranchuda, meio, né, toda... Conforme você vai fazer na prática, se você desejar melhorar, se quiser, ela fica perfeita. Eu falo, por exemplo, do meu filho aqui, que ele tinha uma letra bem feinha e ele falava que a professora elogiava muito uma coleguinha da sala. Ele se motivou, porque ele falava assim, só a letra dela, tal. E hoje ele se motivou usando um gatilho ali do ciúme, que ele falou que ele ficou com ciúme, porque ele não era elogiado, e ele colocou como um desafio para fazer uma letra bonita. Mas por que eu quero dizer? Tudo que a gente treina, andar de bicicleta é um treino. Então, isso que nós tanto exigimos do outro, provavelmente, como eu falo, quando eu me via no papel de querer excelência do meu filho, eu me recordei voltando à minha origem, à minha mãe, querendo uma excelência do que eu faço. Faz sentido para vocês que chegaram agora? Sejam muito bem-vindos. A reflexão que eu estou trazendo, já vou entrar para a nossa leitura e vou apresentar para vocês a introdução de o que vai ser nossos 28 dias a partir de amanhã neste horário, tá? Vai ser uma live curta, no qual eu vou trazer aqui. Mas o que eu quero trazer primeiro, essa reflexão? A gente honrar a nossa história. E é isso que eu quero trazer logo mais à noite, honrar tudo que aconteceu em janeiro, fevereiro, março. Hoje, nessa live, eu quero honrar a minha mãe, honrar o meu pai, que lá na minha infância, eles fizeram o melhor que eles podiam para dar educação, para ser provedor não só do alimento, a educação, o nosso caráter, os nossos valores foram muito construídos em torno do que nós aprendemos. Alguns a gente traz ali com facilidade, outros querendo negar. Então, por exemplo, minha mãe casou muito cedo, teve vários filhos, seguindo o exemplo da mãe dela. Eu já fui numa outra contramão, já comecei a trabalhar profissionalmente muito cedo para contribuir em casa, deixei a maternidade, deixei o casamento, deixei a minha vida pessoal mais à frente. De certa maneira, lá dentro de mim tem um porquê, tem alguns arquivos registrados. Algumas coisas nós projetamos na pessoa de forma exatamente igual. Outras nós projetamos aquilo que a gente não tem, mas que a gente nega. A gente vai, sabe daquela criança rebelde, quando a mãe fala, faça isso e você vai e não faz? Recentemente uma cliente minha falou que ela tinha essa dificuldade com os filhos, só um parênteses, tá? Quando a gente fala assim, olha só, quem que será que ele está modelando? Porque ela falava, eu falo, ele não faz, toda hora a escola me chama porque aconteceu alguma coisa. Então, sabe aquela mãe machucada, brava? E aí a gente foi olhar para a infância dela. Como você era com a sua mãe? Eu era bem desobediente. Tá. Você sabe que ela pediu para estudar, não estudava até repetir de ano? Falei, tá. Então, olha só, aquilo que tá te incomodando neste momento, será que também tem dois olhares, né? Será que você não tá vendo que tá tendo uma repetição? Olha só, estão te modelando. E segundo, aquilo que a gente é, inconsciente ou conscientemente, a gente passa. Então, quando tem algo ali, os nossos filhos, eles denunciam algo que é pra gente olhar aqui, ó. E aí volta lá pra origem. Eu comecei essa live às 7h45 dizendo: como é ficar com você mesmo? Como é você sentar, respirar e perguntar como você está? Deixar os pensamentos vir sem interagir. Hoje o seu dia tá puxado, hoje você é final de mês, olha a meta do mês, olha a meta do trabalho, você não fez isso, você já acordou atrasado, tal. Sem interagir com esse monte de informação. É acolher. Tá, hoje é dia 31 e eu escolho que vai ser um dia abençoado. Hoje é dia 31 e eu agradeço por estar aqui. Hoje é dia 31 e eu escolhi começar o meu dia de forma diferente. Como
quer interagir com você de uma forma amorosa. Da mesma maneira, quando a gente conhece, para quem tá solteiro ou quem tá muito tempo casado, volta lá atrás nas origens, quando conheceu o namorado, que é o noivo, que é o marido hoje. Não havia uma leveza no falar? Quando ligava, não tinha aquele quentinho no coração, mandou uma mensagem, recebeu uma flor, a gente trata com amorosidade. Uma criança, né? Quando acorda, bom dia, meu amor, tal, a gente leva uma fala. E aí a gente olha pra gente mesmo e traz crítica, traz cobrança, traz reclamação. Porque o time perdeu, porque esse mês tais clientes ficaram de confirmar e não confirmaram, porque tal cliente não te honrou o pagamento, porque não tá fechando a conta, tá tendo mais saída do que entrada, e a gente entra naquele turbilhão. E o que a gente vai vivenciar, quem escolher estar comigo aqui nas 28 dias da gratidão, é que quanto mais a gente agradece, mais a gente se conecta com a lei da abundância. Eu ouso dizer que a principal forma da gente co-criar, da gente materializar os nossos sonhos é agradecendo, porque ele já muda a nossa vibração, já eleva. Claro que tem muitas outras coisas, mas começando pela gratidão. Então, nesse momento, vou trazer aqui o nosso dia 31 de março, do Tadashi, e vou explicar para vocês na sequência como que a gente vai trabalhar esses 28 dias, e também esse mês aqui, ó, começando daquela forma, abril, eu vou transbordar meu mês de aniversário. Então hoje, quem escolher, vamos fazer um olhar com carinho e amorosidade para os aprendizados desse trimestre. A palavra de hoje diz: por que fazer jejum? Muitas pessoas estão nesse momento preparando-se para Páscoa, nesse momento de Quaresma. E aí uma das coisas que a Igreja Católica traz muito é os cristãos, né, de maneira geral, falam sobre o jejuar. O objetivo é refletir e meditar sobre os seus valores, seus princípios e suas crenças. O que norteia a vida? O que é importante para você? Que exemplos vocês querem deixar para os seus filhos no mundo? Qual é a sua missão nesse planeta? Penso que o jejum, aqui é a palavra do Tadashi Kadomoto, que é desse devocional, seja uma maneira interessante de ter as respostas para estas perguntas. Acredito também que esse jejum não deve ser necessariamente só de alimentos. Aqui a Paty falando, eu concordo plenamente. Jejum do que a gente põe para fora. Quais palavras? Hoje em dia, jejum até das redes sociais, o que eu estou consumindo, jejum de brigas, jejum de comparações, jejum de críticas, né? Você pode fazer um sacrifício para acessar a sua divindade, ou seja, pausar algo para que você possa se conectar com o seu eu superior. Pode ser um jejum de comportamentos, de vícios, de pensamentos, de sentimentos. E aqui, rede social, talvez, né? Excesso de Netflix, televisão e etc. Nesse dia do jejum, substituí-los por comportamentos que lhe fortaleçam, hábitos saudáveis, pensamentos nobres, sentimentos que o impulsionam. Porém, cuidado, para não fazer desse jejum um fardo pesado e usar esse processo de grandeza espiritual maravilhosa para se vitimar. Boa jornada neste jejum. Então, minha gente, nesse momento, eu quero dizer o quanto que é importante a gente cuidar dos nossos pensamentos. Como a Louise Hay dizia, o que está acontecendo agora são pensamentos. E se você não está gostando dessa realidade, a notícia boa é que ela pode ser mudada. Então, hoje à noite, às 20 horas, eu vou abrir uma sala no Zoom para que possamos juntos fazer um decreto de libertação. Um decreto é um movimento sistêmico trazido, eu olho pela linha do Bert Hellinger, muitas outras linhas trazem, mas o que é? A gente vai fazer afirmações, mas elas são mais poderosas. Um decreto, sabe, eu decreto que agora eu deixo ir os pensamentos de escassez, eu deixo ir os pensamentos de que eu não sou boa o suficiente, eu deixo ir embora os pensamentos de que eu não sou merecedora.
Eu tiro essas camadas como uma cebola para que o quê? Eu receba tudo de melhor. Então, para que esse mês de abril, assim como eu espero que o mês de março tenha sido para vocês presentes, e eu vou só dar um parênteses aqui, dizer para Terezinha que eu te vejo. A Terezinha está passando por um processo de luto. Há alguns anos atrás eu também passei por esse processo de quando, né, nossos pais nos deixam, que é o natural da vida, né? Nós mães sabemos, né? Dolorido seria se fosse o contrário. Só que nós, não, por mais que a gente saiba que é a parte natureza da vida, a gente sente. Então, um livro da Louise que trouxe muito conforto para mim é um livro chamado Você Pode Curar Seu Coração. Ele é um olhar muito amoroso e muito acolhedor para o luto. Não só o luto de pessoas da nossa vida, né? Pai, mãe, filhos, etc. Mas também quando a gente perde um trabalho, quando a gente perde um pet. Enfim, quando alguma coisa que nos é importante, um divórcio, né, um relacionamento, como a gente acolhe tudo isso? Primeiro que o luto é para ser vivido. Então, com todo respeito, eu vou colocar aqui um parênteses, Terezinha, um beijo no seu coração, meu amor. As queridas panteras que chegaram da escola, Panthers, que sempre estão aqui prestigiando, sejam muito bem-vindas. Eu quero convidar vocês, inclusive você, tá, Terezinha? Se você conseguir separar um tempinho, vem com a gente por uma horinha hoje, para preparar o nosso coração, porque mesmo perdas, né? Quais foram as gratidões que a gente teve, né? Então, por exemplo, eu falei, meu pai viveu por 88 anos, então a passagem dele me trouxe conforto e pensar, quando eu fui abençoada por ter, desses 88 anos, eu estava na época com 42, por ter passado 42 anos ao lado do meu pai, por ter recebido a vida dele, por ter recebido ensinamentos, enfim, por ter recebido o norte. Assim, você vê, sempre eu lembro dele, como domingo, sábado, ontem eu lembrei dele, falando de situações, então tá na nossa vivência. Então hoje sim, é uma saudade amorosa, não da dor, tá? Então que a gente possa sim trazer o amor para curar o que é sofrimento, para curar o que é dor. A saudade existe, mas a dor, a Louise falava, ela é opcional. Inicialmente ela é forte, mas eu posso escolher trocar, porque a gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu vou ficar na dor, ou eu vou ficar no amor, na gratidão. E aí é isso, tá? A sala secreta de hoje é um preparo para que a gente viva, e a Adri já fez e traz a gratidão. Adri, coloca aí para mim, você conhece aqui esse passo a passo dos 28 dias de gratidão? Amanhã, dia 1º, até o dia 28, nós vamos trabalhar. Quem ficar comigo, os 28 dias, vai ler esse livro comigo. E eu te digo algo muito importante, minha gente, eu vou deixar só por 24 horas, porque no outro dia a gente coloca o dia seguinte. É muito importante, se você deseja cocriar algo muito importante na sua vida, melhorar o seu relacionamento, sua autoestima, aumentar seu padrão financeiro, eliminar essas dores, angústias, tristezas, tudo que está te perturbando hoje, tudo que não te deixa ir para frente, eu te convido, é esse aqui, Dri, A Magia, The Secret, da Rhonda Byrne, a mesma autora do livro O Segredo. São 28 dias nos quais ela traz consciências e nós teremos práticas diárias. Então, vocês vão ficar aqui comigo 15 minutinhos, 10 minutinhos em leitura, eu passo o exercício e finalizamos. Aqui eu vou dar uma breve introdução. Ela começa assim: você acredita na magia? Quando você era criança e olhava a vida com entusiasmo e admiração, tudo era mágico e empolgante, e as menores coisas te enchiam de emoção. Natal tinha um outro sabor, aqui a Paty colocando, tá o seu aniversário, aquelas coisas de criança. Eu vou andar lá na minha infância, quando era dia de São Cosme e Damião, a criançada da rua ia de casa em casa, porque tinha várias pessoas que faziam lá aquela mesa de doces. Era magia, a gente só saía correndo atrás das casas, entrava, pegava o doce. Quais magias você trazia? Eu adorava pegar uma lousinha e escrever lá, eu era professora. Quando eu ia ao banco com a minha mãe,
tinha aquelas coisas de depósito, e eu lembro que eu pegava ali, eu me sentia importante, como se eu fosse ali a pessoa que recebia o dinheiro. Então, olha só, busca quais são aquelas lembranças da criança que corria, de repente, quem ia para o sítio, ou ia muito para o sítio, né, no final do ano, para Minas, na casa dos pais da minha madrinha, e tinha árvores, e tinha aquele campo, e a gente ia pegar leite da vaca, sabe aquelas lembranças? E tudo era possível, né? E aí, essa aventura, a Rhonda, ela traz um texto da Bíblia, tá? Ela traz em vários momentos. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quando você lê aqui, o que ela quer trazer nessa frase aqui? Quanto mais gratidão você tem, mais bênçãos você receberá para que você seja grato. Mas se você não tem gratidão, até o pouco que você tem lhe será tirado. Por quê? Se você está de forma ingrata, reclamando e não está satisfeito, sabe aquela coisa? Até o pouquinho que você tem sumiu. Por quê? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é grato e recebe as suas bênçãos, ou você vai reclamar, criticar e receber mais disso. O caminho é um único. Agora, qual bifurcação que vai chegar, vai ser através da sua escolha. Então, se você diz, eu nunca vou encontrar a minha alma gêmea, eu nunca vou ser bem sucedido, o que acontece? Cada dia eu tô mais doente e tal. Mais disso, eu atraio de experiências para minha vida. Mas quando eu digo, adoro o meu trabalho, e ok se não é o seu trabalho ideal, eu adoro os meus clientes, eu sou muito bem paga por isso, a sua vibração vai elevando de maneira que você atrai mais disso. Sabe aquela expressão, é dando o que se recebe? É a lei da atração, é também a lei do dar e receber, tem a via que vai e a via que chega. Então esse livro, de forma mágica, vai despertar isso em vocês. Eu recomendo que vocês façam os 28 dias aqui comigo, não pulem as práticas, não é nada assim absurdo, sabe, parar e pensar em 10 bênçãos e chegar no final do dia, repensar essas bênçãos. Então, começando aqui, eu agradeço o dia por todas as pessoas que chegaram nessa live. Eu agradeço as palavras que chegaram para eu partilhar. Eu agradeço por esse chá quentinho que eu tô tomando. Eu agradeço pela dádiva de respirar. Conforme eu tô fazendo esse check aqui, olha só, também agradeço pelo corpo maravilhoso e saudável que eu tenho. Então, são situações que aí amanhã eu acordo de novo. Sou grata por respirar. Então, são práticas incríveis que você vai fazer. Se você escolher de 1º a 28 de abril, aqui nesse Instagram, às 7h45. Convidem as pessoas para estarem presentes, porque lembrando que essa é a magia. O que a gente quer de bom pra gente, a gente também quer para as pessoas. Só para finalizar aqui, o que a Rhonda também fala, né? Alguns exemplos para a gente modelar, né? Maomé, ele disse que a gratidão pela abundância recebida é a melhor garantia de que mais abundância virá. Buda afirmou que não há motivo para sentir algo que não seja gratidão e alegria. Krishna disse que aceita com alegria tudo o que lhe é oferecido. O rei Davi falou sobre a necessidade de darmos graças a todo mundo, a tudo que existe entre o céu e a terra. E Jesus, para finalizar aqui, dizia obrigado antes de executar cada um de seus milagres. Então eu agradeço a todos vocês que passaram aqui pela live. A meditação de hoje, só para recapitular, foi sobre o jejum, o que a gente vai deixar de lado, e eu acho muito propício nesse dia 31 de março, o que eu vou me fechar para que eu possa receber. Então eu vou me fechar para as críticas, para as comparações, para as mágoas, vou deixar isso, vou fazer um jejum disso para que eu receba mais graças. Então hoje, às 20 horas, vou deixar lá no grupo Cura Energia o link do Zoom para que a gente faça junto esse movimento, um decreto para receber tudo de melhor. E para a gente receber, a gente tem que se libertar. E
para continuar aí 28 dias de gratidão. Vai ser um prazer estar com vocês nessa jornada. Eu já deixei lá no grupo também mais uma ferramenta maravilhosa que chega aqui para transbordar, a constelação. Para quem quiser saber um pouco mais, me contata aqui no inbox. Eu estou fazendo um trabalho especial, com um valor especial também, de 50% de desconto. Ainda tenho algumas vagas, nós vamos fazer para 10 pessoas, como um presente mesmo. Então, se você escolhe se libertar de suas dores físicas e emocionais, tem um caminho. Eu tenho aqui algumas ferramentas para te ajudar a acessar, porque eu não sou curandeira. Quem tem esse poder de autocura é você. Então, se você escolher estar nessa jornada, eu te ajudo, eu estarei do seu lado e eu te apoio. E algumas ferramentas vão ajudar no processo. A Letícia escolheu, é verdade, a Letícia escolheu estar aqui nos 28 dias de gratidão. A Letícia já escolheu aqui, já guardou o lugar dela aqui na nossa constelação. Então é sobre isso, minha gente, que eu possa, nesse mês, continuar transbordando com vocês. Sim, todos os dias eu agradeço o momento que eu fiz essa transição. Eu agradeço todas essas terapias, esse autoconhecimento que chegou para minha vida e que hoje eu posso trazer para vocês num caminho de forma mais resumida. Porque cura e energia tem de tudo um pouco. Tem a energia da lei da atração, tem o método da Louise Hay, que é sempre o nosso carro-chefe sobre autorresponsabilidade. Tem também todas as ferramentas do Aura Master, do alívio imediato, lembrando que o que pode ir, vai. O que está pronto para ir, vai. Se algo está se repetindo aqui, é porque a gente ainda não colheu o ensinamento disso. Então, é um percurso. Gente, gratidão. Que vocês recebam esse dia 31 com amor, com bastante alegria, com bastante abundância e, sobretudo, gratidão. Espero por vocês ao vivo, às 20 horas. Não fica gravado, tá? Fica lá. Quem participa sente a energia, vivencia o momento. E amanhã, 7h45, aqui. Gratidão, gente!